Hoje, a gente vai mergulhar numa história que é um verdadeiro mistério médico. Uma criança está em perigo. E a chave para salvá-la não está num remédio novo, não, mas sim escondida na maneira como uma bactéria se alimenta. É uma história que mistura ciência de ponta com um drama humano muito, muito real. As bactérias, olha, elas são verdadeiras mestras da sobrevivência. E para a gente entender como combater o poder delas, primeiro a gente precisa entender como elas vivem. Mais especificamente, como elas geram a energia de que precisam para prosperar. Então vamos lá, vamos fundo nisso. A nossa história começa com uma menina de apenas 1 aninho. Ela chega no hospital em estado grave e a equipe médica, claro, começa a correr contra o tempo para descobrir o que está acontecendo. Depois de vários exames, o diagnóstico inicial aponta para tuberculose peritoneal. É diferente da tuberculose que a gente costuma ouvir falar, a pulmonar, que é contraída pela respiração. Essa forma aqui da doença ela é adquirida pela ingestão da bactéria. A infecção está nos intestinos, na cavidade abdominal. Só que aqui está o ponto crucial. Saber que a tuberculose não é o suficiente. Para ter o tratamento eficaz e, mais importante ainda, para rastrear a origem e evitar novos casos, os médicos precisam da identidade exata do culpado. Qual espécie específica está atacando essa menina? E para encontrar o nosso culpado, a gente precisa se tornar uma espécie de detetive bioquímico. Isso significa que a gente tem que entender o motor que move todas as bactérias, o metabolismo. O metabolismo tem basicamente duas funções principais. Pensa numa cidade em construção, sabe? O catabolismo é a equipe de demolição, quebrando materiais, tipo a glicose, para gerar energia. Já o anabolismo, essa é a equipe de construção. Eles usam essa energia toda para construir o que a célula precisa para crescer e se multiplicar. E o que é bem legal nesse slide é como ele mostra visualmente esse fluxo. De um lado, o catabolismo pega uma fonte de energia, como a glicose, e quebra tudo, liberando energia. Essa energia, então, alimenta o outro lado, o anabolismo, que usa os nutrientes para construir as estruturas complexas da célula. É um ciclo, sabe, contínuo e absolutamente vital. E o produto final de todo esse processo de quebra é uma molécula chamada ATP. Dá para pensar no ATP como a gasolina que alimenta absolutamente tudo dentro da célula. Desde a construção de paredes celulares até o movimento. Tudo depende do ATP. Ok, então a gente já sabe que as bactérias precisam de ATP. Mas como é que elas produzem isso? Existem dois caminhos principais, e as diferenças entre eles são as pistas que os nossos detetives precisam para resolver o caso. Esse diagrama mostra direitinho como isso acontece. Repara que os dois caminhos, tanto a respiração quanto a fermentação, começam do mesmo jeito, quebrando a glicose. Mas logo depois, eles se separam. A respiração segue uma rota longa e complexa, extraindo o máximo de energia possível. Já a fermentação é um atalho, um processo bem mais simples, mais rápido, mas que rende muito menos energia no final. A analogia aqui é perfeita. A respiração é como uma maratona, sabe? Um processo longo que gera uma recompensa enorme em ATP. A fermentação é mais como uma corrida de 100 metros, super rápida, mas com retorno de energia bem menor. E é essa escolha de estratégia de energia que deixa uma assinatura bioquímica única, uma pista que os cientistas podem seguir. Com esse conhecimento todo em mãos, vamos voltar para o laboratório. Lá, os cientistas estão tentando decifrar a impressão digital metabólica da bactéria que infectou a menina. Então, como é que a equipe do laboratório pode identificar o culpado? Não dá para simplesmente perguntar, né? O que eles fazem é oferecer diferentes alimentos para a bactéria e observar como ela reage. A resposta está em testar as capacidades metabólicas dela, a sua dieta, para revelar a sua verdadeira identidade. Eles seguem um fluxograma de diagnóstico como este aqui, que funciona como uma árvore de decisões. Cada etapa é um teste, uma pergunta feita à bactéria sobre o seu metabolismo. Você consegue processar isso? Você produz aquilo? E cada resposta guia a equipe pelo caminho, eliminando os suspeitos até sobrar só um. Vamos acompanhar essa investigação. Primeiro, uma coisa simples, a velocidade de crescimento. Depois, dois testes químicos que são chave. O teste de ureia, para ver se a bactéria consegue quebrar a ureia, e o teste da redutase de nitrato, para ver se ela consegue usar nitrato para respirar. Cada teste verifica uma ferramenta específica no kit metabólico da bactéria. E aqui está a primeira pista crucial. A cultura da bactéria cresce muito, muito devagar. Leva semanas para formar colônias visíveis.
Olhando para o fluxograma, isso já coloca a investigação num caminho específico, eliminando de cara um monte de outros suspeitos. Em seguida, vem o teste da urease. O tubo de ensaio fica rosa-choque. Isso é um resultado positivo. Significa que a nossa bactéria produz uma enzima chamada urease. Essa é mais uma peça fundamental do quebra-cabeça, que leva a gente mais adiante no fluxograma. E aí chegamos na última etapa. O teste da redutase de nitrato dá negativo. A bactéria não tem a enzima para processar o nitrato. Com essa última informação, o caminho no fluxograma leva a uma única e inequívoca identificação. Fim do mistério. A ciência deu a resposta. A identidade do culpado invisível foi revelada. Mas a história, infelizmente, toma um rumo trágico. A bactéria que causou a doença é a Mycobacterium bovis. E atenção, não é a Mycobacterium tuberculosis, que é a causa mais comum de tuberculose em humanos. E por que essa distinção é tão importante? Porque, como o nome já diz, a Mycobacterium bovis vive principalmente no gado. A infecção em humanos quase sempre acontece pelo consumo de leite ou queijo não pasteurizado de um animal doente. Sem esses testes metabólicos, a doença seria tratada como uma tuberculose comum e a fonte real, o gado infectado, nunca seria encontrada, colocando outras pessoas em risco. Apesar de todo o esforço da equipe médica, o sistema circulatório da pequena paciente entrou em colapso. A causa oficial da morte foi a infecção por M. bovis. Uma vida jovem, perdida para um patógeno que poderia ter sido evitado. A história dessa menina é uma tragédia, mas o seu legado é um aviso poderoso. O estudo do metabolismo bacteriano não é só um exercício acadêmico, é uma ferramenta de detetive que salva vidas. A identificação precisa, que só foi possível entendendo como essa bactéria se alimenta, nos leva a uma lição de saúde pública vital, e é uma forma de garantir que tragédias como essa não se repitam.